Hoje é normal caminhar pelas ruas da cidade e ver a quantidade de pessoas com aparelhos celulares nas mãos. Em casa ou no trabalho, os brasileiros estão cada vez mais dependentes dele. Passam horas e horas com o olhar fixado nas telas dos dispositivos eletrônicos e não imaginam quanto esse excesso prejudica a nossa saúde, principalmente os nossos olhos. A gente tem visto uma incidência muito alta de doenças oftalmológicas, né, nos consultórios. E para o telespectador da TV Serra Dourada que está nos acompanhando, para quem já usa óculos, o uso excessivo de celular e smartphone, ele pode levar a um aumento da miopia, quem já é usuário, e quem não usa óculos pode ter o risco de ter que usar um óculos pelo uso excessivo desse dispositivo tecnológico. Por quê? À medida que você aproxima o celular para o rosto, mais você força a musculatura do olho no sentido de dar nitidez da visão, de acomodar a visão, que é um fenômeno chamado acomodação. E essa, entre aspas, forçada da musculatura do olho pode levar a um aumento da miopia. Nos consultórios de oftalmologia tem tido um aumento considerável de pacientes incomodados com a irritação nos olhos. As maiores queixas são a sensação de ardência, olhos secos e bem vermelhos. A síndrome do olho seco ela pode ser acompanhada de um pós-operatório, de algum procedimento, que naturalmente depois de alguma cirurgia, seja pterígio ou catarata, o paciente sente o olho um pouco mais ressecado, é por isso que a gente sempre entra com colírio lubrificante. Tem um fator temporal, ou seja, o fator do ambiente, que aqui na região sudoeste de Goiás, nesse período de maio até setembro, outubro, praticamente não tem chuva, então a poeira, o ressecamento do tempo, acaba ressecando a superfície ocular. Né? E tem os pacientes que já têm mais predisposição genética, principalmente mulheres após 50 anos, que têm uma tendência a doenças de reumatismo, podem apresentar um olho seco mais exacerbado. Sempre que perceber algo de estranho, é importante a ida a um profissional que fará os exames necessários para diagnosticar o problema, além de orientar o paciente o que ele deve evitar e não se tornar mais uma vítima do síndrome do olho seco. A orientação é que o paciente procure o seu médico oftalmologista quando ele tem uma queixa de olho seco, de irritação, de vermelhidão, né? Nunca procurar diretamente a farmácia para pegar um medicamento que você precisa avaliar a superfície do olho para fazer o diagnóstico do olho seco. Existem colírios no consultório médico específicos para isso, existem testes diagnósticos do olho seco para depois entrar com tratamento, porque nem sempre é só um lubrificante que vai resolver. Muitas vezes você precisa de um anti-inflamatório, se a superfície do olho estiver inflamada. Então tem todo um diagnóstico que tem que ser feito pelo médico oftalmologista para ele iniciar o tratamento com colírios lubrificantes e outros tipos de antibióticos também. Na verdade, eu uso pouco o celular, durante o dia muito pouco. Eu uso mais à noite e quando eu uso, às vezes eu sinto incômodo, né? Forço o olho, uma irritação, lacrimeja, meu olho lacrimeja bastante quando eu forço muito para enxergar no celular. E fora isso, é pouca coisa. E vale lembrar que equilíbrio é fundamental em nosso dia a dia. Se você não pode passar um dia sequer longe do celular, tente colocar limite nas horas gastas com ele, porque o uso em excesso interfere muito em nossa qualidade de vida. Então, procurar. A gente sempre orienta, cada 1 ou 2 horas de computador ou celular, dá uma parada de 2, 5 minutos, seja para aquele indivíduo que está nos assistindo, que está na empresa, por exemplo, a cada 2 horas, se o ideal seria a cada 1 hora de computador, dá uma paradinha de 2, 5 minutos, olhar para longe, para não forçar a musculatura do olho e também para não ressecar tanto na tela do computador. E sempre, quando possível, avaliar com o médico e usar o colírio lubrificante. Não, eu não fico muito tempo porque a partir da hora que eu comecei a ficar, começou minha vista a embaçar e dá dor de cabeça. Então, assim, eu comecei a deixar o celular de lado, que está prejudicando demais mesmo. O olho começa a ficar vermelho, às vezes irrita um pouco. Às vezes eu passo um colírio e eu tenho um óculos que eu coloco, ele é um pouco amarelo para eu ver a tela do computador.